Bom, agora que aprendemos a como colocar o Hibernate no nosso projeto, a como falar para o Hibernate, olha, este objeto precisa ser persistido no banco e os seus atributos também. E agora aprendemos a como salvar o relacionamento entre os objetos, né, entre as classes, né, por meio das associações. Faltou um relacionamento que é muito importante, que é um conceito base da orientação a objetos, a herança. Então vamos ver nesse vídeo como é que nós podemos fazer com que usar a herança e persistir as formas de herança na base de dados. Bom, primeiro momento, né? Não tem como a gente falar para o banco de dados que uma determinada tabela ela herda de uma outra tabela. Este conceito não existe no relacional. Então nós temos 3 estratégias que podemos adotar para salvar um objeto que é filho de um outro objeto, né? Nós podemos deixar, então vamos considerar, né, o objeto pai e o objeto filho. Nós podemos colocar esses objetos, que são instâncias de objetos da classe pai, e as instâncias do objeto, de objeto que são da classe filho, a gente pode colocar todos na mesma tabela e colocar um discriminador para falar, olha, esse objeto, essa linha aqui, se refere ao filho, ou ao pai, ou a tal filho. Então, a gente coloca um discriminador. Ou a gente pode criar uma tabela para cada subclasse, também é uma outra forma, né? Então, se eu tenho, por exemplo, animal, cachorro, gato, papagaio, eu teria uma tabela para cachorro, uma tabela para gato e uma tabela para papagaio. Bom, ou então uma tabela por classe concreta, que seria parecido com dessa forma, entretanto a classe pai não vai ter uma tabela. No tipo 2, tabela por subclasse, teria uma classe pai com as informações de cada uma das tabelas para evitar a duplicidade de campos, enquanto que na estratégia 3 haverá duplicidade de campos. Bom, então aí vai depender muito de como você vai programar e qual é a sua necessidade. Aqui nesse vídeo vamos ver a estratégia 1, que é a tabela única por hierarquia de classes. Bom, então a entidade eu posso indicar que ela herda de outro, né, através da annotation @inheritance. Inheritance me diz o seguinte, que ela herda, né? Inheritance em inglês aí é a nossa herança. Aí eu abro parênteses e vou dizer qual daquelas 3 estratégias que eu disse anteriormente eu quero utilizar. Então eu vou colocar estratégia igual a inheritance type, ponto, vou usar o de tabela única, então single table. Okay? Bom, no single table eu tenho que dizer qual é o meu discriminador. Então eu vou criar uma coluna que é discriminadora e que ela não é um atributo em si da classe, mas é necessária para, no momento de recuperar da base de dados, instanciar a classe correta. Então para isso eu vou usar a tag @discriminateColumn. Vou abrir parênteses, name igual a, por exemplo, o nome da coluna que eu quero. Aqui eu coloquei nome tipo, tá bom? Poderia ser classe filha, por exemplo, né? Ou classe, né? Length igual a quantidade de caracteres que eu quero, porque eu vou usar o discriminador do tipo string. Poderia usar de outros tipos também, né? Um inteiro, por exemplo. Aqui eu preferi usar do tipo string, tá bom? Vírgula, discriminator type, e aí eu vou dizer, então, que o meu discriminator type é uma string, então eu vou usar discriminator type.string. Né? Então, uma string dentro da tabela, na coluna tipo, vai me dizer qual é a classe que aquela linha, que aquela tupla está se referenciando. Bom, se for possível ter, isso aqui eu estou colocando o código na classe pai, veja que eu estou colocando na classe produto, tá bom? E eu vou ter uma classe chamada produto promocional, que vai ser a filha. Se eu posso ter objetos da classe pai como objetos persistentes, né? Então eu preciso colocar um discriminator value, que vai ser então o tipo, né? O valor do discriminador para identificar que aquela tupla é um objeto do tipo produto. Então aqui eu usei @discriminator value, abre parênteses e coloquei a letra P, uma string P. P porque eu preferi usar para produto. Por que só uma letra?
porque no length eu disse que é uma letra, porque é do tipo string o discriminator type. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, né? Olha, a classe produto, né? Ela vai sofrer de herança ali, e o tipo que eu vou fazer para guardar na base de dados é tabela única. Para isso, você vai ter então uma coluna chamada aqui de tipo, que é uma string de um caractere somente, que vai guardar os discriminadores para dizer se é um produto ou um produto promocional. Para saber se é um produto, vai usar o discriminador P. E agora, como é que fica o produto com desconto? Bom, o produto com desconto, eu não vou precisar fazer todas aquelas annotations de novo, não. Né? E veja que já tem o extends produto. O Hibernate já puxa as informações de produto. Agora, o que eu vou ter que fazer aqui? Bom, primeira coisa, eu vou dizer que produto desconto é uma entidade. Então, eu coloquei @entity. E definir o discriminador deste produto. E então, eu coloquei o discriminador D de desconto. Então, discriminator value, abre parênteses, D. E é uma string, porque a gente falou que o tipo do discriminador é uma string e é apenas um caractere. Por isso que só tem a letra D aqui. Em relação ao segundo mecanismo, né, a segunda solução, eu posso ter uma tabela por subclasse e uma tabela para a classe Pi, para a superclasse. Nessa estratégia, então, eu vou criar uma classe, por exemplo, aqui no caso para produto, e uma outra tabela que seria para produto desconto. E para indicar que existe essa forma, então veja que vai virar duas tabelas. Desta forma aqui, eu posso ter uma classe, uma tabela para cada subclasse, mais a tabela para a classe Pi. E a classe Pi vai ter a chave estrangeira para as filhas, né? Para tabelas, desculpa, ao contrário, né? Da subclasse, a chave estrangeira da tabela da subclasse, para a tabela da superclasse. De tal forma, então, que eu possa compor esse objeto novamente. Para indicar esse tipo de mecanismo, eu vou usar o @entity, indico, então, olha, esse objeto é uma entidade a ser persistida, e eu uso a tag @inheritance, novamente, para dizer que ela vai trabalhar com herança. E o strategy é o que? Inheritance type.joined. Né? Então, joined é esse mecanismo. Eu tenho uma tabela para a classe Pi e uma tabela para cada classe filha. E cada classe filha vai ter, então, uma chave estrangeira para a classe Pi. E para definir essa coluna que vai fazer a chave estrangeira, eu preciso definir o nome para ela. Então, na classe, cada uma das classes filhas vai ter uma anotação, que é o @primaryKeyJoinColumn. Tá? E aí eu vou definir o nome da minha coluna, que é chave estrangeira, para a tabela que representa a superclasse. Né? Bom, e aqui no caso, abre parênteses, name igual ID produto. Tá? Então, na hora de criar essa tabela, ele vai criar uma coluna a mais, que é chamada de ID produto, que é chave estrangeira para o código do produto. Bom, e ele faz esse relacionamento automático, né? Quando eu disse @id, então ele vai saber que a ID produto se referencia àquele código, né, que foi marcado como identificador da classe produto. E a última forma, né, é a tabela por classe concreta. Então, nesse caso, somente as classes concretas podem ter tabela e elas vão ficar separadas. A classe Pi, a superclasse, ela não terá uma tabela. Nesse caso, então, é a estratégia chamada Table per Class. Tá? E a gente usa, da mesma forma, a tag @inheritance e, como estratégia, passando como parâmetro, né, estratégia igual inheritance type.table per class. Tá? E aí eu coloco em cada uma das classes que eu quero que tenha uma tabela de banco de dados. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, no caso do produto, ele vai criar uma tabela porque ela não é abstract. Então, ela vai criar uma tabela para a classe produto. E uma tabela para a classe produto desconto. Veja que em produto desconto eu não precisei adicionar nenhuma tag. Tá? Porque ele vai analisar que é uma tabela por classe concreta. Bom, qual que é o problema dessa daqui, né?
Por exemplo, se produto possui informações, atributos, na tabela de produto desconto terá esses atributos também, colunas para esses atributos, né? Então, eu terei uma tabela para produto e uma outra tabela para produto descontos. Na tabela produto, eu vou ter o código, o nome, o preço. No produto desconto, também terei o código, o nome, o preço e mais os campos que se referem aos atributos de produto desconto. Tá? Não seria o melhor caso para este exemplo, mas é apenas para a gente conhecer a possibilidade de uso. Bom, espero que vocês tenham compreendido as 3 formas possíveis de fazer o mapeamento de relacionamento de herança para as tabelas do banco de dados relacional utilizando o Hibernate.